Falar sobre comunicação sempre é importante, mas hoje eu quero colocar aqui quanto dos nossos problemas poderiam ser evitados se não fosse as falhas na comunicação ou a má comunicação. E eu quero falar um pouquinho mais aqui sobre a comunicação na infância. Por que ela é a grande vilã aí e grande geradora, né, de traumas e de repetições, rupturas, né? Por que a comunicação é a grande vilã, digamos assim? Na verdade, são erros de comunicação que são cometidos não por querer, não por vontade, mas por não saber, por não conhecer, ou por eu aprendi assim, eu vou repassar assim, né? Então o que acontece? A criança, quando ela nasce, até aí a primeira infância, que vai até 6, 7 anos, ela tem um pouco repertório de informações. O que é esse pouco repertório? Ela não entende muitas coisas. Então, por mais que muitas vezes os pais falem, os pais dão exemplos não, eles dão conselhos, né? Porque as crianças também seguiam muito por exemplo. Mas por mais que os pais falam, os pais dão conselho, pede para não fazer, a criança vai lá e faz. Então, por quê? Muitas vezes a criança não entende o que tem por trás daquela ordem, ele não entende, então ela tem um baixo repertório de informação. Vamos fazer uma comparação aqui, que é a seguinte: imagine você, adulto, indo para um país onde você não conhece a linguagem, não sabe como eles se comunicam. Então, muito do que eles disserem, você não vai entender. Então, a criança é mais ou menos assim também. Ela entende algumas coisas, mas a maioria das coisas ela não entende. Tá, e daí? Até aí eu entendi, ela não entende. O que acontece? Então, por que isso daí gera traumas, gera problemas? Olha só, vamos colocar lá. Os pais dão ordem, dão conselho, como já falei. A criança não entende. A criança não entendendo, ela vai fazer o quê? Ela vai, de alguma forma, protestar. E como que ela vai protestar? Ela vai protestar, muitas vezes, fazendo o quê? Birra, sendo agressiva, fazendo manha, ou se isolando, não querendo fazer aquilo, tá? Por quê? Porque ela não tá entendendo, tá? Até aí é uma coisa. Daí, os pais, por sua vez, eles acabam agindo da forma que eles sabem também. Então, assim, a criança ela vai se expressar da forma que ela sabe e os pais vão agir mediante aquele protesto da forma que eles sabem também. Que é fazendo o quê? Colocando de castigo, brigando, gritando com a criança, proibindo que ela faça determinada coisa. Então, tá vendo? Gera o quê? Aquela confusão. Porque os filhos não estão entendendo o que o pai está falando, o que o pai está explicando, o pai não está entendendo, né, o protesto ali da criança mediante aquele não entendimento e acaba agindo de uma forma que vai, de certa forma, aí, causar os traumas, as rupturas que existem. Por que causar os traumas, eu falo? Pensa bem, se a criança ela não consegue entender aquilo que os pais estão falando, aquilo que está sendo desejado que ela faça, ela pode gerar um processo de que eu não sou ouvida, ninguém me escuta, ninguém me entende. E daí, isso daí, na fase adulta, já na fase de adolescência e na fase de jovem, de adulto, ela acaba gerando aquilo dali, eu nunca sou vista, ninguém me entende. Então, aí existem várias maneiras que ela pode fazer para, digamos assim, para tentar ser vista. Ou ela pode querer fazer demais para que o outro veja que ela faça, ou ela entra naquela questão de, já que ninguém me entende, já que ninguém vai me ver, eu não vou fazer nada. Você tá entendendo? Então, tudo isso é fruto do quê?
da má comunicação ou da falta de comunicação, que muitas vezes o que acontece é uma falta de comunicação, porque quando um não entende o outro, não tem comunicação, então existe aí uma falta de comunicação, tá? Então assim se estabelece na criança, que depois passa para o adolescente, que depois passa para o jovem, para o adulto, né? O que? As rupturas e os traumas devido a essa falta de comunicação. E como mudar isso? Com conhecimento, é claro, com conhecimento para a gente mudar essas práticas que a gente tem aí hoje em dia, né? Eu, particularmente, tenho aí uma mentoria onde a gente trabalha essa questão na terapia, buscando fazer com que o adolescente ou a mãe do adolescente entenda como se forma esse processo e como dar lugar ao novo, né, dentro dessa comunicação, né? Então tem essa mentoria e tem também um e-book que é Filhos, o segredo está na programação. Então como que eu posso programar a criança desde muito pequena, né? Programar no sentido de uma forma boa, viu, gente? Não é programar no sentido de computador, não. Como que eu posso programar, né, a minha criança através da comunicação na medida certa, certo? Então, entra no link aí da bio que você pode ver onde que você encontra isso daí e começar aí um movimento de comunicação assertiva, ok? Compartilhe o conteúdo se fez sentido para você e se você achar que outras pessoas podem se beneficiar com ele.